estávamos vendo. Nós estamos no gênero do poema, certo? E a nossa última aula, página 58, Raíssa. A nossa última aula foi baseada, claro, nesse gênero, e fizemos a correção da poesia cinética, analisando principalmente as características do que é esse termo cinética, que é o que vai dar todo o sentido do modo com o qual a poesia foi escrita, do modo com o qual as palavras estão distribuídas no texto, já que cinética é um ramo, uma área da física que estuda a força, a ação das forças na mudança de movimentos. E aqui na poesia nós temos um homem embriagado que teve uma mudança de movimento, né? E as palavras também têm uma alteração diferente do que nós estamos acostumados de ver na poesia. A atividade foi corrigida e a gente deixou para casa o gênero, aliás, a página 58, que a gente vai recapitular agora. O poema é Dedicatória de Euclides da Cunha, página 58, para quem chegou agora. Se acaso uma alma fotografasse, de sorte que, nos mesmos negativos, a mesma luz pusesse em traços vivos o nosso coração e a nossa face, e os nossos ideais e os mais cativos de nossos sonhos, sem a emoção que nasce em nós, também nas chapas se gravasse, mesmo em ligeiros traços fugitivos. Meu caro doutor Prager, te assaltaria máxima surpresa, notando deste grupo, bem no meio, que o mais forte, o mais belo e o mais ardente desses sujeitos é precisamente o mais triste, o mais pálido e o mais feio. Vamos para as questões, pessoal, já que ficou para casa, né? De acordo com o poema, a fotografia é capaz de captar a essência do indivíduo? Deixa eu ver aqui o chat. Não, porque não sei cantar. Isso, Riquelme, muito bem. Não, tá certo. A questão não pediu para vocês justificarem, mas se vocês puderem justificar como o Riquelme fez, vai ser bem mais interessante, certo? Se dá um não, isso, deixa eu ver aqui, Raiz. Não, pois ele afirma que ela não pode. Isso também, vocês podem fazer recorte do texto também, para embasarem mais ainda a resposta de vocês. Muito bem, Kelme, muito bem, Raíssa. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, não sejam tímidos. Não, você não pode contar a ideia. Isso, exatamente. É nessa ideia que vocês estão vendo aqui as respostas que os colegas estão compartilhando no chat. Vamos lá, vou dar aqui a minha resposta. Não. Lembrando que essa aula vai estar no canal, tá certo? E que as respostas, a correção vai estar lá na nossa sala no Classroom, como vocês devem ter visto que as outras correções também estão lá, certo? Não, pois ela não consegue captar os ideais, as emoções, os sonhos e etc. Apenas a imagem do indivíduo em sua forma física. Isso aqui já serve de base para outras respostas também. Segunda questão. Enquanto eu leio aqui, se você já tiver respondido, pode colocar aqui no chat. Se pudesse a fotografia captar a emoção e o coração dos indivíduos, que constatação surpreenderia as pessoas? Aqui é uma resposta bem mais reflexiva, antes de mais nada, né? Que nem sempre a aparência corresponde ao estado emocional. Isso, também. Aqui tem muitas... Isso, Raíssa, exatamente, é isso mesmo. As emoções que iriam surpreender, seriam uma constatação surpreendente para as pessoas, né? A exemplo disso, deixa eu ver, eu posso usar o exemplo do cantor Chester Bennington, que faleceu não, se matou, ex-vocalista do Linkin Park.
que 36 horas antes de cometer o ato, o suicídio, ele estava rindo normalmente, estava assim, feliz aparentemente, né? Mas, e tem fotografia disso. Se a fotografia pudesse captar por dentro, como é que ele estava? Como é que não seria, né? Pablo, porque as pessoas iam ficar felizes. Não, o que eu quero saber é a constatação, a surpresa, porque a fotografia só capta a forma física. Se ela pudesse captar as emoções, como é que isso ia surpreender alguém? É nesse sentido, de que o que eu estou vendo por fora pode não corresponder ao que está acontecendo dentro da pessoa, certo? Exato. As emoções dessa pessoa iriam nos surpreender. Vamos lá, vou dar aqui uma sugestão de resposta. A constatação de que aquelas pessoas mais dotadas fisicamente seriam justamente as mais pobres de dons interiormente, ou a de que nem sempre a aparência corresponde ao estado emocional, ou o caráter das pessoas, né? Não podemos dizer que uma pessoa é boa de coração porque ela é bonita, e nem que uma pessoa é ruim, mau caráter porque ela é feia. E outros aspectos, né, como cor do cabelo, cor da pele, o jeito do cabelo, se é liso, se é cacheado, se é curto, se é careca, isso não tem nada a ver com o que ela é por dentro, certo? Vamos lá, terceira questão. Nos versos, abre aspas, se a emoção que nasce em nós também nas chapas se gravasse, o eu lírico remete à técnica de fotografia, que se utiliza da luz para gravar imagens em chapas. Essa é a mesma técnica utilizada hoje em dia? Vamos lá. Qual é a técnica mais utilizada hoje em dia? Página 59, João Mariano. 58 e 59, né? Que o texto está na 58 e as questões na 59. Vamos lá, estou aguardando a resposta aqui da 3, que muita gente ficou em dúvida. Qual é a técnica mais usada hoje em dia? A técnica utilizada hoje em dia? Eu estou com um dos meios dela aqui na pontinha dos dedos. Eu não sei se dá para ver. Aqui. Armazenado aqui. Dá para ver? Cartãozinho de memória. A técnica mais utilizada de fotografia hoje em dia é a de fotografia digital. Fotografia digital. Tira um monte de fotos, um número incontável de fotos que cabe numa coisinha dessa aqui. Ou num HD, ou num SSD, ou no pendrive. Fotos em smartphone é o mais utilizado, pessoal. Todo mundo poucas pessoas têm uma câmera fotográfica em casa, até porque hoje as câmeras dos telefones estão muito boas, né? Como vocês podem ver nessa transmissão aqui, é uma qualidade razoável, né? Poderia ser melhor dependendo da internet ou dependendo da câmera. Pode ser essa a resposta. A técnica mais utilizada hoje em dia é o de armazenamento digital de fotos. Fotos pelo telefone, né? Mas o mais importante aqui é que vocês percebam que mesmo com a utilização dessa nova técnica, né? Dessa nova técnica de armazenamento, uma técnica mais abrangente, é que Professor, só um minutinho, pode é que repetir, a técnica tradicional não deixou de existir. Pronto, pode falar. pode repetir a resposta? A resposta da 3? Hum, Pronto, a resposta é a última frase da questão é o que interessa. Essa é a técnica mais utilizada hoje em dia? Não. A técnica mais utilizada hoje em dia é a de fotografias em smartphone. Essa resposta está excelente. Porque aqui ele está dizendo que a técnica utilizada no poema é de gravação de fotos em chapas, né? Ou naquele papel de foto, que é aquela de foto revelada, aquele papel mais durinho, papel fotografia, que todo mundo deve ter uma fotografia daquele tipo em casa, né? Essa é a técnica utilizada antigamente, a de gravar fotos em chapa. Inclusive você pode fazer um experimento que, para não roubar muito do nosso tempo,
que é deixar um papel no fundo de uma caixa, lacrar ela com alguma coisa preta de preferência e fazer um furinho na frente. A luz que entra vai produzir a imagem do ambiente da frente do furinho no fundo da caixa, que é onde vai estar o papel. Claro que não vai ficar uma fotografia perfeita, mas você vai ver algumas imagens ali. Nem que seja um pouquinho borradinho, né? Tem que ser um papel também especial para isso. Mas dá para fazer essa experiência em casa. Interessante, né? Muito interessante. A resposta da 3, novamente. Essa é a mesma técnica utilizada hoje em dia? Não. A técnica utilizada hoje em dia é de fotos em smartphone, fotos digitais. Mas lembrando, essa técnica não deixou de existir. Certo? Quarta questão. Quem fez a quarta e a quinta já pode ir colocando aqui no chat, já que as respostas são pessoais, tá bom? Você acha que as pessoas fisicamente bonitas são necessariamente desprovidas de beleza interior? Ou seja, pessoas fisicamente, aparentemente bonitas são, via de regra, feias por dentro? São pessoas mau caráter? Claro que não, claro que não, né? Mas lembrando, essa é a minha resposta. Quero saber o que vocês acham. Vamos lá. Sim, pois podem ser mais fortes, mais bonitos, mais bonitos. Pois Riquelme, tu deu a resposta certa na justificativa, mas tu devia ter colocado não, de acordo com a tua justificativa, né? Não, pois podem ser mais forte e bonito, mas por dentro fraco de caráter e de atitude. Para dar um sentido completo, né? Só troca esse sim por um não, tá certo? Lara Isabelle, nem sempre. Raíssa, às vezes. Exato, exatamente. Né? Vamos lá, quinta questão. Sobre essas respostas que são pessoais, eu vou colocar sugestões para reflexões para você fazer a resposta, tá certo? Lá no Classroom. Quinta questão. Observe o seguinte verso de Anos Dourados, obra de Chico Buarque e Tom Jobim. Na fotografia, estamos felizes. Reparem que ele é bem objetivo. Na fotografia, estamos felizes. Certo? Agora responda. Na sua opinião, a fotografia é capaz de captar as emoções das pessoas? Essa última questão é realmente um apanhado de todas as outras 4. Justifiquem, tá bem? Não esqueçam de justificar. Justifiquem as respostas. Mesmo que não peça a justificativa, né? Vocês justifiquem, procurem justificar para trabalhar esse ato reflexivo, né? Essa capacidade, essa característica reflexiva da gente. Isso é importante. Quinta questão, deixa eu ver aqui. Isso. Não vê. Vê é acento circunflexo. Não, pois. Isso, exatamente, Raíssa, exatamente. Como é o exemplo que eu usei do cantor Chester Bennington, que foi fotografado, o último registro, aliás, o registro dele chorando de rir, feliz, mas 36 horas depois ele veio a cometer suicídio, né? Tinha uma depressão profunda. Pode sim, Pablo, pode deixar sim. O do Wigner aqui, peraí. Wigner Fernandes. Não, poderia ser muito. É isso. E também tem a terceira via para poder responder essa questão, que é a que o Riquelme colocou. Depende. Às vezes sim. Eu posso estar feliz por fora e feliz por dentro também. Posso. A fotografia, nesse sentido, pode captar as emoções e pode não captar. Depende se o que eu estou sentindo corresponde ao meu estado físico aqui por fora.
O depende também é muito válido aqui nessa questão. Sim, pode ser. Não, pode ser. Depende. Também, está correto, depende. Às vezes sim, pois ela captura nossas emoções, que demonstramos por fora, mas às vezes não. Pois ela não captura o que realmente estamos sentindo dentro de nós. Exato. Pode deixar, Pablo. Deixa eu ver da Maria Isabelle. Na fotografia pudesse ser tudo isso. Também, tá tudo correto, tá? Vocês são demais. Agora vamos lá, pessoal. Essa atividade da página 60 e da 61 vai ficar para casa, tá bem? Eu vou dar até terça-feira para vocês me entregarem, porque a produção... Eu vou colocar as instruções dessa atividade na nossa sala de aula, tá ok? Mas resumindo... Professor, Pois não. tem como o senhor passar tarefa em grupo? O senhor disse que ia passar uma tarefa em grupo e não passou? Pois é, eu estava pensando nessa daqui, eu estava pensando mais na frente, porque essa produção aqui ela é muito pessoal, porque o que eu vou pedir para vocês, né? Adiantando um pouquinho das instruções, eu vou pedir a produção de um poema. Você vai organizar o seu texto em versos, em estrofes, isso depois de você ter definido um tema. Por exemplo, eu vou falar de amor. Quais são as ideias que me vêm à cabeça quando eu penso nesse tema? São ideias positivas, de que é 60 e 61, o Riquelme, tá? O tema é livre, William. Mas assim, você segue aqui as minhas instruções, vamos lá. Você vai pensar num tema e você vai anotar no caderno as ideias que lhe vierem à cabeça sobre esse tema. Você pode pensar, por exemplo, em amor como uma coisa positiva, você pode pensar em amor platônico, você pode pensar em amor como sofrimento, você pode querer trabalhar um tema mais fantasioso, uma coisa assim que não exista, né? Já trazendo um pouquinho de narrativa fantástica dentro do poema, né? Já que não vamos necessariamente narrar. Tem também algumas instruções mais, como é que eu posso dizer, mais técnicas que não vão estar aqui no livro e que eu vou colocar sim, o tema é livro, que eu vou colocar no Google Sala de Aula, certo? Então é importante que vocês se atentem a isso. Viu, ô João Mariano? Então vamos fazer o quê? A gente vai passar para um próximo gênero textual que se encontra na página 62. Vamos lá que já passou quase metade da aula. Que a gente vai para o artigo de opinião. Todo mundo, página 62, tá certo? Posso ler? Pode sim. Já posso começar? Pode. Gênero, artigo de opinião. O preconceito linguístico deveria ser crime. Basta ser homem, estar em sociedade e estar rodeado de pessoas falantes que a língua, esse sistema de comunicação inigualável, emerge. Ela se instaura e toma conta de todos nós, de nossos pensamentos, de nossos desejos e de nossas ações. Falar faz parte do nosso cotidiano, de nossa vida. A troca por meio das formas linguísticas é a nossa dádiva maior, nossa característica básica. É por meio de uma língua que o ser humano se individualiza em um movimento contínuo em busca de identidade e de distinção. É isso, enfim, que nos torna humano e nos diferencia de todos os outros animais. Não existe homem sem língua. Mesmo as Só pessoas... um momento, Maria, só para a gente explicar aqui um pouquinho desse primeiro parágrafo, tá? Só tirar aqui uma dúvida aqui do Riquelme também, para não sair muito do contexto. Essa sua pergunta aqui, Riquelme, sobre a página 61, é o seguinte. Você pode fazer. O que eu quero é que o texto seja estruturado em estrofes, né? Versos e estrofes, né? Os versos dentro das estrofes.
tá bem? Se você conseguir fazer nessa forma, vai ser muito bom. Pode usar sua criatividade. Isso vale para todo mundo, certo? Podem usar da criatividade, claro, até porque é produção, tá ok? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho aqui esse primeiro parágrafo que o autor abre falando da importância do movimento das formas linguísticas, da variedade linguística, que é isso que nos distingue, né? Até mesmo eu posso usar o exemplo da língua portuguesa. A língua portuguesa tem diversos sotaques. A língua portuguesa tem palavras que têm significado aqui, que tem um significado totalmente diferente em algumas regiões. E também eu posso usar o exemplo da língua inglesa, que é falada, algumas palavras são faladas de determinada maneira na Inglaterra e de outra maneira nos Estados Unidos. Wigner, pode sim. Ele não deixa de ser um poema, né? Não deixa de estar dentro do gênero poético. Vamos lá, eu vou continuar aqui a leitura. Não existe, segundo parágrafo, tá? Não existe homem sem língua. Mesmo as pessoas com deficiências diversas, adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Sendo assim, não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística. Variedade linguística diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala social ou a comunidade da área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade de grupos vistos como mais privilegiados econômica e socialmente. Vamos lá. Qual é a ideia principal desse parágrafo? É que o preconceito linguístico ocorre geralmente de pessoas que se acham superiores sobre uma classe que esse pessoal aqui acha inferior. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês entenderem melhor essa ideia do preconceito linguístico. A palavra vassoura, nós sabemos que o mais adequado, para não dizer correto, né? O mais adequado é vassoura. Mas, se uma pessoa, por exemplo, sei lá, 30 anos de idade, ela passou 30 anos, ela mora num sertão bem afastado assim da sociedade como nós conhecemos, e ela passou a vida inteira ouvindo a palavra vassoura. Ela nunca ouviu vassoura, nunca. Então, como é que eu posso querer exigir dessa pessoa que ela tenha um certo repertório vocabular, que ela obedeça uma certa norma de linguagem, se ela nunca teve contato com essa norma? Isso, nos estudos da linguística e da morfologia, da forma das palavras, nós chamamos de erro. Mas erro de motivação. Porque a pessoa é motivada. Motivada pelo quê? Pela educação que ela teve. Ela é motivada a falar aquela palavra errada, daquela maneira, ela entendendo que a palavra está correta. É o vassoura, é o barrer, é o eu trouxe, em vez de eu trouxe, eu trouxe. Esses erros são erros de motivação. Geralmente são erros de motivação. Principalmente quando estamos falando de pessoas menos estudadas, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que devemos ter preconceito com esse modo de falar. E nem que vamos dar uma de professores de inglês, de português, de espanhol, de francês, 24 horas corrigindo todo mundo, certo? Uma coisa, por exemplo, é o meu trabalho como professor. Outra coisa é a pessoa do Carlos Alberto, certo? As pessoas falam errado e eu posso talvez até aconselhar. Agora, sair ensinando todo mundo como se fala, isso sim que não é adequado.
Deixa eu ver o exemplo que o Riquelme usou. Vou para a praia. O correto seria eu vou para a praia. Mas se a pessoa diz vou para a praia, tá ok. Não tem por que eu ir lá e ficar corrigindo essa pessoa, sendo que ela não é meu aluno ou minha aluna. Agora, dentro de uma sala de aula, a história é outra, tá certo? Dentro de uma sala de aula, a história é outra. E nem por isso eu posso me achar superior. Claro, se eu estou ali naquela condição de professor, é porque eu no mínimo estudei. Eu sou mais velho que a pessoa. É só isso. Tá certo? Sem preconceito linguístico, a sociedade fica mais harmoniosa. Terceiro parágrafo. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância verbal e nominal. As coisas tá muito cara. Me acompanhem aqui, pessoal. Ao R no lugar do L, Flamengo, essa daqui também eu escuto muito. A presença do gerúndio no lugar do infinitivo, eu vou tá verificando. Ao R, chamado de caipira, né? Que é aquele porta, o R lá do pessoal do sul e do sudeste, né? E também ao chiado do carioca, né? Escola, lápis, esse X no som do S. Também tem preconceito com isso. E também tem preconceito de lá com a fala do nordestino. Claro que tem. É característico da fala de amplas áreas mineiras, paulistas e goianas, mato-grossenses e paranaenses, em franca expansão, embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas. Depreciando-se a língua, deprecia-se o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo, que é aquilo que eu falei. Quando você promove esse preconceito, quando você assume ter essa característica de preconceito linguístico, você está diminuindo toda a história daquela pessoa, tudo que ela aprendeu. Se ela aprendeu de uma maneira errada e ela é seu aluno, ensine-a. Se não, no mínimo, no máximo, aliás, aconselha com muito cuidado. O preconceito linguístico, o mais sutil de todos eles, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio da língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer, com isso, que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de uma região ou outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Pessoal aqui do chat, mais atenção aqui. Depende do que é bolacha e do que é biscoito. A Constituição brasileira estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sendo assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico pode buscar a lei maior da nação para se defender. Até porque, sob essa ótica, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante. Uma tortura moral. Se necessário for, poderíamos até propor uma lei específica contra esse tipo de preconceito, apenas para ficar mais claro para que qualquer pessoa tenha o direito de buscar a justiça quando for vítima de qualquer iniciativa contra o seu modo de se expressar. Sei que muitos devem achar que isso é bobagem, que todos devem deixar de falar errado, mas todo mundo tem direito de se expressar sem constrangimento, na forma em que é senhor, em que tem fluência, em que é capaz de expressar seus sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos. O principal é isso, a pessoa fala manifestando o conhecimento, o que ela aprendeu.
enfim, de falar a sua língua ou a sua variante dela. É um texto muito interessante do ponto de vista social, né? Então vamos lá, vamos aqui para as nossas questões. Mas antes, deixa eu ver aqui o que é que vocês tanto falaram aqui no chat. Biscoito, pessoal. Vamos lá. Primeira questão. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Justifique. Que argumento a autora utilizou para embasar sua ideia de que não existe homem sem língua? Terceira questão. Por que existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? Quarta questão. Em que dispositivo legal a autora fundamentou sua ideia de pedir a criminalização do preconceito linguístico? Por quê? Para a classe, sim. Temos 8 minutos ainda. Quinta questão. Segundo a autora, o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. Por quê? Voz estranha, né? Que é voz estranha de quem? A minha? Tá estranha por quê? Deve ser o vento. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida sobre as questões aqui? Só lembrando aqui que na quarta questão, quando eu falo dispositivo legal, o termo legal é de lei, tá? Dispositivo legal. O instrumento da lei. Qual instrumento da lei, por meio de qual instrumento da lei, a autora fundamentou sua ideia de pedir a criminalização do preconceito linguístico? Vamos lá, pessoal, as atividades que a gente tem para fazer. Dá para fazer pelo menos umas duas aí. Não comparação. Tá tudo bem, Patrícia, tá certo. O importante é que ele assista a aula depois e faça a atividade. Já fizeram a 1? Primeira questão, pessoal, tá facinho, tá muito facinho. É a mais fácil de todas. Deixa eu ver quem está conosco. Nara, Whitney, Rogério, Raíssa, Raikkonen, Carlos Vitor, Paulo, Pablo Pinheiro, Meirinha, que é a Larissa, Analise, Isabelle, Maria Isabel, e Alan, tá ok. Jaislane já terminou, Paulo terminou, Kelme, peraí. Vamos lá, pessoal. Lembrando que vai ter uma atividade para casa, certo? Produção. Então fiquem atentos à nossa sala no Classroom, tá ok?
Isso, Mariana, poema. Vamos lá, pessoal. Todo mundo fez a 1. Caso eu não termine, eu esqueci. Tá certo, tá certo. Tá ok. Todo mundo fez a primeira questão? Pronto, vamos lá. Acredito que a maioria fez, né? Vamos lá. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Óbvio que não, né? Exatamente, a proposta é essa. Tá certo. Vamos lá, vou dar a resposta aqui. Não, pois, segundo a autora, só a língua permite o diálogo, a troca por meio de formas linguísticas, a individualização do ser humano num movimento contínuo de busca de identidade e de distinção. Certo? Vou reler aqui. Não, pois segundo a autora, só a língua permite o diálogo, a individualização do ser humano, num movimento contínuo de busca de identidade e de distinção. Certo? A linguagem, isso. Também está correto, né? A resposta mais óbvia. Essa daí está excelente. Isso, muito bem, Raíssa. Muito bem. Vamos lá para a segunda questão. Todo mundo fez a segunda também? Pois faça aí, João Mariano. Não, Riquelme sim, mas segura aí, Riquelme, porque muita gente ainda não fez, tá certo? Lembrando também, pessoal, que quando tiver atividade no Google Sala de Aula, vocês me devolvam por lá, num comentário, no comentário não, vocês devolvam a atividade num anexo, certo? Porque aí ninguém vai ver as suas respostas. Não mandem comentários com fotos das atividades. Respondam a atividade dentro da aba de atividades que eu coloco. Porque senão todo mundo vê a resposta de todo mundo. Pablo, sim, explicar 2. Vamos lá. Que argumento a autora utilizou para embasar a ideia de que não existe homem sem língua? Lá no primeiro parágrafo, no começo do primeiro parágrafo, ela abre com essa fala, que não existe homem sem língua. E no decorrer do texto, ela vai se embasando nessa ideia. Ela usa argumentos para embasar essa ideia de que a língua é fundamental para o homem e que até mesmo os surdos e pessoas com deficiências diversas têm seus meios de comunicação. Aí você já consegue encontrar sua resposta melhor. Você pode até recorrer ao texto, alguns trechos de lá, para te ajudarem a responder isso aqui, no sentido de você colar algumas respostas aqui. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando, certo? Um abraço para vocês, um bom final de semana e até a próxima.